No dia 14 de janeiro, comemoramos o beato Pedro Donders. Vamos às suas origens. Petrus Norbertus Donders, ou Pedro Donders, nasceu em Tilburg, sul da Holanda, em 1809. Era muito doente e seu irmão mais novo, Martinus, era deficiente. Foi batizado nos primeiros dias de vida. Desde os 5 anos desejava ser sacerdote. Sua mãe faleceu quando tinha 7 anos e assim precisou parar de estudar para ajudar o pai. Simples tecelão e já idoso, na renda familiar. A partir dos 12 anos, labutava no tear, primeiramente em casa e depois numa fábrica têxtil. Rezava durante o trabalho e ia à igreja diariamente e dava aula de catecismo para as crianças. Sua saúde frágil não permitiu seu alistamento militar em 1831. A falta de estudo, fraca capacidade intelectual e pobreza dificultaram também suas aspirações sacerdotais. Por fim, com o auxílio do seu pároco, iniciou o seminário menor Betkivut em São Miquelgesd, aos 20 anos de idade. Mais como empregado do que como noviço, trabalhava para pagar os estudos, além de receber o auxílio de benfeitores. Foi aconselhado pelos seus diretores a entrar num convento, mas tanto franciscanos como jesuítas ou redentoristas não o aceitaram naquela época. Em 1839, o prefeito apostólico do Suriname, Guiana Holandesa, Bispo Grof, proferiu no Seminário Maior de Arnhem, onde já estava, uma palestra sobre sua condição de missionário, mostrando as dificuldades e pedindo ajuda, ordenado em junho de 1841, já aos 31 anos de idade. Pedro se ofereceu para a missão e em 1º de agosto de 1842, o embarque para Suriname, chegando na capital Paramaribo aos 16 de setembro e assumindo o cargo então de capelão. Nos primeiros 14 anos de atividade, dedicou-se à formação de crianças e catequistas e às visitas pastorais nas famílias e escravos nas fazendas. Sua rotina era rezar a Santa Missa nas primeiras horas da madrugada e permanecer assim em oração, para depois sair em visita. Entre 1842 e 1855, esteve em 4 plantações ao longo do rio Suriname e do distrito de Comevide. Era confessor rigoroso, mas repartia tudo o que possuía: comida, roupa, o parco salário. Certa vez, em uma visita a uma escrava que se encontrava quase sem vestimenta e saindo da casa, tira sua camisa, cobre-se com a batina e, por uma fresta da porta, joga a camisa para dentro, contraindo febre amarela, e em 1841 ficou 4 semanas acamado. A convite de Dom Grof,
Transferiu-se em 1856 para a Batávia, iniciando seu trabalho numa colônia de leprosos, cerca de 400 pessoas na época, entre adultos e crianças, homens e mulheres e diferentes tipos de lepra, serviço que outros capelões não suportavam por mais de 12 meses. Ali, ele permaneceu por quase 30 anos, além de confortá-los com as palavras, e com a palavra tratava de todos para o comer, o beber e a higiene pessoal, com zelo e misericórdia, em condições subhumanas. Com a chegada dos missionários redentoristas ao Suriname em 1865, para assumir a evangelização do lugar a pedido do Papa, foi dada aos 4 sacerdotes holandeses na região a opção de voltar para o seu país ou entrarem para a ordem, e Pedro escolheu ficar, junto com outro sacerdote, fazendo os votos definitivos na Congregação do Santíssimo Redentor em 1867. Neste ano, visitou 9 plantações do distrito de Saramaca e até 1882, 3 comunidades indígenas e outras quilombolas. Volta para Paramaribo em 1882, continuando a visitar regularmente 2 plantações a partir de Myers Hope, no litoral, até ser novamente designado para a Batávia em 1885. Em 1886, visitou pela última vez os seus enfermos, contraindo uma nefrite, infecção renal, veio a falecer em Batávia, em 14 de janeiro de 1887. É considerado o apóstolo do Suriname, dos leprosos e também dos indígenas. Em 1902, os redentoristas compraram o terreno correspondente à casa da família de Dom Pedro em Tilburg, na Holanda, onde moradores locais alegam usar água milagrosa de um poço. O nome de São Pedro Donders foi escolhido para várias instituições, como escolas, fundações, associações, uma igreja e uma casa religiosa, um parque, uma paróquia, um café e também revistas. Façamos juntos uma reflexão sobre o beato Pedro Donders. Doente de corpo, fraco de inteligência, pobre de dinheiro e recursos, e saudável, forte e rica alma de São Pedro Donders o levou a curar as feridas, deficiências e pobreza de outros, especialmente as da alma. Nenhuma dificuldade o impediu de seguir o caminho básico de inúmeros outros santos, mais capacitados humanamente. Oração profunda, catequese aos de perto e aos de longe, caridade heróica. Deus não mente. Por isso acreditamos quando Jesus afirma: os últimos serão os primeiros. Mateus 20:16. E busquemos a humildade de Pedro, que consistia não apenas em cuidar por amor mais dos irmãos do que a si mesmo, mas também na intrepidez de, sabendo de suas limitações, não as usar como desculpa para não oferecer o seu labor, o seu amor de si para Deus.
5 pães e 2 peixes, com Cristo, saciam multidões. O que temos, que sempre é pouco diante da evangelização, devemos entregar a Deus pelas mãos de Maria, e os muitos frutos aparecerão. Os últimos, a quem o Cristo se refere, certamente incluem a muitos que social ou profissionalmente não são reconhecidos, mas de modo mais correto ao humilde de coração, como Nossa Senhora, que teve a graça de ser escolhida Mãe de Deus, exatamente porque não se sabia serva do Senhor, isto é, reconheceu mais do que qualquer outro ser humano criado a sua total dependência de Deus. Talvez que alguns talentos pessoais dados gratuitamente por Deus nos levam usualmente a nos esquecer de que nada somos por nós mesmos. A soberba é a lepra da alma, que se não for cuidada, nos petrufaz para a vida que há de vir depois. Te convido agora a fazer junto comigo a oração do Beato Pedro Donders. Vamos lá? Oração. Senhor, de quem nos vêm todas as bênçãos e capacidades, concedei-nos pela intercessão de São Pedro Donders a humildade, disponibilidade e coragem de tudo enfrentar para o vosso serviço, limpando as chagas das nossas almas na água do batismo, a qual devemos aspergir em nossas orações e ações ao longo de toda a jornada desta vida, em verdadeiro apostolado contra as doenças deste mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Vossa Senhora Maria Santíssima. Amém. São Pedro Donders, intercedei junto a Jesus e Maria, por mim, pela minha família, pelos meus amigos, pela minha família do YouTube, que está junto comigo neste exato momento, através desta oração. Se esta pessoa está com um desejo urgente de receber um milagre, intercedei por cada um. Em Jesus Cristo. Amém.